Bom dia, bênção, juntos, reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor e continuar os nossos estudos sobre os 10 mandamentos. E hoje vamos continuar a estudar, para finalizar, se Deus quiser, o primeiro mandamento dos 10. Não terás outros deuses diante de mim, assim falou o Senhor. Estamos vendo Deuteronômio capítulo 5, e lá é o nosso texto-chave para entender e viver os 10 mandamentos. Nós já estamos estudando sobre o primeiro mandamento há alguns domingos para trás, e estudamos a aplicação dele e a menção desse primeiro mandamento no Antigo Testamento, e vimos que desobedecer o primeiro mandamento é igual a idolatria, e você percebe o tanto de referência no Antigo Testamento sobre idolatria. Por isso que talvez demorou bastante estudar sobre o primeiro mandamento. Lembra que não terás outros deuses diante de mim, Deus falando. Então é um mandamento negativo. A maioria dos mandamentos, dos 10 mandamentos, é de ordem negativa. Ele vai dizer o que você não deve fazer. Porque se você tiver outro Deus, significa que você se tornou um idólatra. Então, esse conceito é fundamental em toda a Escritura. E isso deve nos ajudar a ler a Bíblia da perspectiva correta. A Bíblia fala da história da salvação, sim, mas o objetivo principal da Bíblia não é salvar o homem pecador. Talvez você se choque com isso. Pois é. E qual é o objetivo principal da Bíblia Sagrada? Dar glórias a Deus. Mais importante do que salvar o pecador é a glória que tem que ser dada a Deus. O pecador vai ser salvo. Jesus veio morrer numa cruz para dar glórias a Deus. Leia João 17, a oração do Senhor. Jesus começa dizendo que veio glorificar o Pai. O que é vir glorificar o Pai? É morrer na cruz para salvar o pecador. Salvar o pecador faz parte da Escritura, claro, por meio do sacrifício de Jesus. Mas o objetivo maior é dar glórias a Deus. E tem tudo a ver com o primeiro grande mandamento. Porque se você tem outro Deus na sua vida, você está quebrando o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, assim disse o Senhor. Vimos isso no Antigo Testamento. Vimos isso no Novo Testamento, o reflexo desse mandamento no Novo Testamento, tudo de maneira sintética. Eu sei que parece que demorou muito, mas foi sintético. E hoje vamos encerrar observando verdades resultantes do primeiro mandamento. Ou seja, se você obedece o primeiro mandamento com honestidade e sinceridade, obviamente eu sei que somos pecadores, vamos falhar, pecar, inclusive no primeiro mandamento, mas estamos guardando esse mandamento, nos investigando, pedindo perdão do pecado, sempre voltando a obedecê-lo o máximo possível. Nós vamos ter estas práticas em nossas vidas. Essas verdades, elas vão existir em nossas vidas. Que verdades? As que eu vou começar a dizer agora. Primeira, se você guarda o primeiro mandamento, você vai confiar na suficiência de Deus. O que significa isso? Deus é suficiente na sua vida. Analisando o mundo em que nós vivemos. Se eu tiver um salário maior, eu serei mais feliz. Se eu fizer tais viagens, eu serei mais feliz. Eu vou conseguir realização na minha vida, me sentir alguém quando eu estiver nesta posição, naquela posição, ou realizar estes sonhos que eu tenho na minha vida terrena. Essa é a ilusão materialista da modernidade. E é uma ilusão, mas ela é muito persuasiva. Todos nós sofremos com isso. Todos nós somos tentados a acreditar que tem algo nesta terra, na ordem criada, que vai nos trazer mais satisfação e realização do que Deus. Todo dia nós somos tentados nisso. Os filmes falam disso, livros falam disso, a mídia trata disso, e é tão sutil que o crente acaba
entrando nisso. Por isso é importante ler muito a Bíblia, para a sua mente estar sendo alimentada da palavra de Deus. Por isso é importante estar sempre orando e se investigando, porque o nosso coração, ele é desesperadamente enganoso, ele nos engana. Se você confia na suficiência de Deus na sua vida, significa que você não depende de outras coisas para ser feliz e realizado. Você depende de quê? De obedecer ao Senhor. Você percebe como isso volta para o primeiro grande mandamento que o Senhor Jesus colocou no Novo Testamento? Amar a Deus de toda a tua força, alma e entendimento. É isso. É isso. Então, se você faz isso, você crê que Deus é suficiente para você. Vivemos numa época que a grande doença é a depressão e a ansiedade. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você obedece o primeiro mandamento, não tem outros deuses na sua vida, você lança sobre Deus toda a vossa ansiedade. E Deus vai cuidar de você. Você percebe? Essa é a confiança do crente. E é nisso que o crente se deleita, descansa, fica tranquilo. Por quê? Deus é suficiente. Estou com medo, estou triste, estou apavorado, muitas situações difíceis na minha vida. Você tem que confiar no Senhor. Depositar em Deus a sua ansiedade. Quem estuda depressão sabe que a ansiedade gera depressão. E essa depressão pode escalar. E pode trazer problemas terríveis para a vida de uma pessoa. E muitas vezes o problema está aqui, na mente e no coração. Nem toda depressão é de ordem espiritual, ou seja, movida por pecados. Mas muitas e muitas são. Certo? Muitas depressões, elas surgem de ansiedades. Por quê? Não confiamos em Deus. Porque erigimos um ídolo no nosso coração. Quebramos o primeiro grande mandamento. Então, se você guarda o primeiro mandamento, você confia em Deus, Deus é suficiente na sua vida. E você vai perceber isso no momento da crise. Por isso que a crise é boa, porque a crise mostra em que situação você está. A crise mostra se você confia em Deus, a crise mostra se você busca o Senhor, a crise mostra onde está o seu coração. Porque se na crise você não vai para Deus e para a palavra de Deus e para a oração, e vai buscar outras coisas somente, então você está mostrando a sua fé, mínima ou inexistente no Senhor, para resolver os problemas mais difíceis da sua vida. Não estou dizendo que não existem outros recursos, podem até existir, mas são recursos de ordem terrena, que muitas vezes talvez nem resolva. Entende? O Senhor é soberano, o Senhor é suficiente. Você deve tomar o remédio. Você deve tomar um medicamento, se você está com febre, se você está com um problema de saúde, um problema hormonal, você vai tomar o medicamento. Mas o Senhor é soberano sobre a sua saúde. Se não for da vontade de Deus, o medicamento não vai surtir efeito. Você nem vai descobrir a doença que você teve, se for da vontade de Deus. Estão entendendo? O Senhor é suficiente sobre tudo. Olha o que o rei Salomão orou lá na dedicação do templo, 1 Reis 8:23, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Ele está orando o primeiro mandamento aqui. Não há Deus como tu, em cima no céu e embaixo na terra. É o Deus da aliança. Quando foi que Deus fez uma aliança conosco? Quando Deus fez uma aliança com você? Você sabe? Diga aí. Quando você creu em Jesus, a nova aliança. Deus fez uma aliança com você, não foi você que fez uma aliança com Deus, foi Deus que fez uma aliança com você, no dia que você se arrependeu dos pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, e a aliança implica em contrato, acordo. Deus está fiando o nome dele, o nome do Filho dele, do Senhor Jesus Cristo, para fazer um acordo com você, de lhe salvar da condenação dos seus próprios pecados, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É o Deus da aliança. Deus vai cumprir este acordo.
Ele vai cumprir e vai lhe dar uma vida abençoada aqui na terra, mesmo que você não esteja percebendo o quão é abençoado estar com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes os crentes não percebem, às vezes os crentes só reclamam da vida e esquecem como Deus tem abençoado, né? A gente olha só o aspecto difícil, porque vai existir por conta dos nossos pecados, mas e as bênçãos que Deus tem lhe dado? Você não tem observado? Porque não existe destino, não existe acaso, não existe essas forças que governam a humanidade. Existe Deus, e tudo é pelo querer dele, é simples. E em 2 Reis 19, verso 15, o rei Ezequias, e a gente tem estudado um pouco desse contexto aqui no livro do profeta Isaías, mas o rei Ezequias, ele ora a Deus quando Senaqueribe está tentando invadir Jerusalém. Verso 15 diz: e orou perante o Senhor dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Ó, o primeiro mandamento. Tu somente, não tem outro. É o primeiro, tu somente é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Percebe? Esta é a oração. Ele não está pedindo livramento pelo bem-estar dele. O rei, ele entende a teologia. O que significa isso? Eu tenho que orar pela glória de Deus. Quando as pessoas nos atingem, nos atacam, oramos pela glória de Deus, não pelo nosso próprio bem-estar. Ah, preciso de um emprego, o Senhor me dá um emprego, senão como é que eu vou viver e pagar as contas? Não, não é assim que o Senhor ora, não. Senhor, para que eu continue te glorificar com um bom testemunho e não manche o nome do Senhor, porque estou sem emprego, me dê um emprego para que eu continue sendo um servo, uma serva honesta que testemunha do Senhor em todas as esferas da sociedade. É assim que a gente ora pedindo emprego, para a glória de Deus. Entende? Então, o Senhor tem que estar em primeiro lugar em tudo, em todos os aspectos da sociedade, em todos os aspectos da minha vida. Senhor, me dá saúde. Para quê? Para que eu continue a te servir, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser mais que eu o sirva, encerrar o meu período de serviço na terra, o Senhor me recebe e me dá uma partida tranquila. É assim que a gente ora. Tudo é para Deus, tudo é para Deus. Para nós, só o fato de sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós já recebemos tudo, né? Não tem mais o que receber. O resto é pura graça e lucro. E, obviamente, o próprio sacrifício de Jesus foi graça também nas nossas vidas. Essa é a perspectiva de obedecer ao primeiro mandamento. Deus é suficiente, toda a glória é para Deus. Quando a gente coloca, isso foi um erro gravíssimo durante décadas de ensino da Bíblia errado no nosso país. A maior e a mais importante tarefa da igreja é salvar o pecador, como se o ser humano fosse o centro da igreja, e o mais importante de tudo na Bíblia Sagrada. E Deus? Não, Deus, ele é um servo nosso para nos salvar. Não é assim. Então, tenta tirar isso da sua cabeça, porque isso destrói a nossa fé, isso minimiza a pessoa de Deus, e tudo na Bíblia Sagrada é em favor da glória do Senhor nosso Deus. E essa é a perspectiva da leitura da Escritura. Por isso que esse é o primeiro grande mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Também, outra verdade, além de Deus ser suficiente, significa, não preciso de mais nada, tenho Deus, Ele é suficiente na minha vida, eu também devo ser fiel a Deus. Obviamente, se eu tenho somente Deus na minha vida, agora o que é que eu tenho que fazer? Ser fiel. É outra consequência prática de obedecer o primeiro grande mandamento. Eu vou ser fiel a Deus. Exemplos de fidelidade a Deus como consequência da obediência ao primeiro mandamento. Daniel, o livro do profeta Daniel é um livro que fala muito sobre fidelidade. Daniel 1:8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aqui na verdade é para todos, mas principalmente para adolescentes e pré-adolescentes. Daniel tinha 15 anos de idade nesse período, talvez 14, 15 anos de idade. Ele foi levado cativo, tudo indica que sua família, que era uma família nobre de Jerusalém,
tudo indica que foram mortos no cativeiro, na invasão em 605 a.C., 14 para 15 anos, sem família, mas com a palavra de Deus na mente e no coração. Ele não resolveu titubeando, ele não tinha dúvida, ele tinha plena convicção. Plena convicção. Ah, pastor, os tempos mudaram, né? Hoje o adolescente vai até os 30 anos de idade. Mas é o que a sociologia diz. Você tem adolescente até 25, 30 anos. Aí depois os jovens, né? Quer dizer, eu sou jovem, né? Mas isso aí é manipulação. Isso não existe, né? Com 15 anos, 16, já tem que ser um homem, já tem que estar com ideia focada, você tem que saber o que quer da vida. Talvez não tudo bem, não vamos exagerar. Mas você tem que ter a índole, o desejo de ser esforçado, trabalhador, responsável, batalhador, deixar o videogame, deixar a preguiça, fazer alguma coisa. Você não pode ficar, não é pecado jogar videogame, mas é pecado jogar demais, entende? Tem um tempinho ali e as responsabilidades. Ah, mas eu só tenho 13, 14, 15. É isso mesmo. 15 anos, você já tem que saber muitas coisas. Aproveitar para estudar, conhecer, bons relacionamentos, ler sua Bíblia, obviamente. Daniel tinha 15 anos, foi uma provação dificílima. Você imagina você, e o Brasil é invadido, você mata os seus pais, tragédia. Terrível, e você é levado como escravo. Você ainda foi para a nobreza da Babilônia, porque seus pais eram nobres em Jerusalém, e você tinha uma boa aparência. Aí isso tudo contou, né? Porque se você não tivesse uma boa aparência para a época, e não fosse de uma família nobre, você ia lá para a escravidão pior, entende? E Daniel aqui, com a Bíblia que ele tinha, o que é que ele resolveu? Vou ser fiel a Deus, mesmo que custe a minha vida. Né? O Nabucodonosor, ele tinha um projeto, isso é histórico, né? Não está no livro do profeta Daniel, mas a história do capítulo 1 corrobora com essa análise histórica, que tem documentos daquela época mostrando isso. Né? Não só Nabucodonosor, mas outros reis da Babilônia, quando dominavam as nações, e eles faziam as províncias, eles pegavam esses jovens da província, nobres, de boa aparência, não só de Israel, de várias outras nações, e eles levavam para a Babilônia, eles vinham, né, sua família morta, cativos, como escravos, e lá eles faziam toda uma lavagem cerebral, dando uma excelente alimentação, dando universidade babilônica para eles, né, e dando uma posição de embaixadores. Quando tinha uma revolta ou um levante numa província, aí eles pegavam esses jovens já adultos, que foram treinados na Universidade da Babilônia, e mandavam para resolver o conflito. Esses jovens já tinham uma mente completamente babilônica. Né? Eles entendiam que, realmente eles nos dominaram, mas me deram uma boa vida aqui. E eles continuavam na nobreza, e eles iam resolver os problemas daquela província, que era a província deles anteriormente, né, fazendo uma negociação amigável para que a província continuasse sendo subserviente ao rei da Babilônia. Esse era o propósito aqui. Esse era o propósito. Talvez por isso Daniel, no capítulo 3, não está presente. Ele foi em alguma missão, resolver alguma coisa em Israel, depois ele voltava. Então, essa era a tarefa desses jovens. Eles tinham que estudar e aprender tudo isso. Dentro disso tudo, a alimentação era oferecida aos ídolos. E pela lei, lá em Levítico, capítulo 11, capítulo 13, ele não podia comer essa carne e beber esse vinho oferecido a outros ídolos, ou seja, guardando também o primeiro mandamento, só tem Deus. Então eu só vou sacrificar a Deus e comer o sacrifício. Ele não faria isso, porque ele não era sacerdote, mas participar do sacrifício somente ao Senhor. E ele decidiu firmemente: não vou me contaminar. Por muito menos, e aqui ele arriscou a vida, por muito menos, jovens crentes se contaminam com música mundana, práticas mundanas, locais mundanos, amizade mundana. E eu não estou falando de secular, estou falando de mundano.
né? Coisas que realmente não agradam a Deus, estão lá se contaminando. Então, o exemplo de Daniel aqui não é só o fato de você ter uma dieta segundo Levítico, porque nós entendemos que isso prescreveu para a vida da igreja. Na época de Daniel, era válida essa lei de Moisés. No entanto, os princípios de santidade, separação e purificação existem até hoje. E não só jovens, mas adultos também têm que perseverar numa vida de santidade e purificação. O que está ficando difícil na vida dos crentes. Por quê? Porque surgem outras igrejas oferecendo algo semelhante ao que o mundo oferece. Então, cadê a purificação? Cadê a santificação? Onde está Deus em primeiro lugar? Muitas pessoas vão para essas igrejas. Por quê? Porque eu quero aquela alegriazinha que eu tinha lá no mundo. Agora eu tenho Jesus e tenho essa alegria aqui na igreja. Que não é muito o que Deus quer para os seus servos. Então, devemos ser fiéis ao Senhor se guardamos o primeiro grande mandamento. Ainda tem um exemplo dos 3 amigos de Daniel, né, lá em Daniel 6, verso 10, na verdade aqui é o exemplo de Daniel ao orar. Aqui Daniel, no capítulo 6, verso 10, eu vou até ler, muito importante. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqui a gente sabe bem essa história. Houve um decreto dos inimigos de Daniel, fizeram o rei assinar esse decreto, aqui já era no Império Medo-Persa, para que ninguém orasse ou adorasse a outro Deus, senão o rei Dario ali naquele momento. E Daniel já tinha por volta dos seus 90 anos, aproximadamente no capítulo 6, cronologicamente, é o último capítulo do livro de Daniel, é o capítulo 6, já era idoso, então você vê alguns quadros e imagens, eu já vi alguns de Daniel na cova dos leões ali, e ele era um idoso, um senhor já de idade, né, 90 anos, aproximadamente entre 80 e 90 anos aqui. Mas, veja, fiel a Deus, orando, voltado para Jerusalém. Por quê? Porque não tinha mais templo, o templo tinha sido destruído, então ele orava voltado para Jerusalém. Fiel ao Senhor, dos 15, e talvez antes, dos 15 anos de idade, até os seus 90 anos, orando, fazendo o seu devocional, porque no capítulo 9 diz que ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, para entender a vontade do Senhor, fazia os seus estudos bíblicos, né, e orava a Deus. Fidelidade. Mas também quem guarda o primeiro grande mandamento deve adorar a Deus. A gente vê que lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, tanto Ana como seu esposo Elcana, eles adoraram a Deus, mesmo no momento de grande incredulidade da nação. Diz assim, 1 Samuel 1, 3, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Lá em Siló estava o tabernáculo, não tinha templo, o tabernáculo estava lá. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então ele ia anualmente adorar a Deus em fidelidade. Esse era o período ainda do final do livro dos Juízes. Muita incredulidade, muita idolatria. Os próprios filhos do sacerdote estavam perdidos em imoralidade e pecados. Perceba então que adorar a Deus é uma característica de quem guarda o primeiro grande mandamento. Mas também você deve ser zeloso pelo Senhor, né? Os homens zelam e cuidam daquilo que eles mais gostam. Às vezes é um carro, às vezes é a sua esposa, não querendo comparar um carro com a esposa, né? Claro, mas às vezes é assim. Às vezes é um esporte, às vezes é o próprio dinheiro, ou alguma coisa. Você zela por aquilo que você mais gosta. Então, para obedecer o primeiro grande mandamento, uma consequência disso é ter zelo pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Em 1 Reis 19:10,
Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Palavras do profeta Elias. O que é ser zeloso pelo Senhor? Imagine que você dedica muito tempo, a um jogo, a um programa, a um filme, você não perde a sua novela, naquele horário ali, faça chuva, faça sol, você está no seu dorama, agora é dorama, não é mais novela, você está no seu dorama, É pecado? Não. Hoje eu esqueci de ler minha Bíblia, não tem problema não, amanhã eu leio, mas o dorama não perde. É aí que você analisa a sua vida, você entende? É assim que você analisa. Não perco um jogo do time tal, estou lá vibrando, alegre, e no culto ao Senhor, nem abre a boca para cantar. Então, está entendendo? Você entende? É assim que você avalia as coisas. Eu me lembro quando eu era adolescente, jovem, eu ia com febre para a praia. Então, se eu for com febre para a igreja, qual é o problema? Não é verdade? Então, é assim que você avalia se você é zeloso pelas coisas do Senhor. É simples, não tem mistério, nem conversa, nem desculpa, nem venha me dar desculpa. Eu não sou o Senhor de ninguém aqui. Eu sou o mensageiro e cuido da minha vida. E você cuide da sua diante de Deus. Você tem que aprender a ser zeloso pelo Senhor. E é assim que a gente é zeloso. Se você, em alguma área da sua vida, é muito bom naquilo, faz muito bem, graças a Deus, tente fazer igual ou melhor para o Senhor nosso Deus. Se não for, está desequilibrado, talvez você não esteja guardando o primeiro grande mandamento. Essas verdades, irmãos, elas nos ensinam como nós devemos viver agradando ao Senhor. Por fim, uma expressão do primeiro grande mandamento está lá em Gálatas 2:20, quando Paulo diz: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que antes, ou melhor, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se a minha vida é Cristo, porque Cristo vive em mim, então eu vou ser zeloso, Deus vai ser suficiente na minha vida, eu serei fiel e obediente ao Senhor, e as coisas do Senhor vão ter prioridade. Por quê? Porque eu não tenho outro Deus na minha vida. Não tem nada que seja mais importante do que o Senhor. Não tem. E minha sugestão, não coloque exceções, elas existem. Mas não coloque exceção já garantida ali, Se acontecer, é porque você não teve o controle sobre, e pode acontecer. Mas não trabalhemos com exceções. Coloque a regra. Deus é o primeiro, as coisas do Senhor em primeiro lugar, as outras coisas se sobrar tempo. Tem as exceções, mas não coloque na conta. Se acontecer, paciência. Mas deixa a regra como regra e não transforme a exceção na regra, que tem acontecido muitas vezes. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe a estarmos guardando o primeiro grande mandamento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que de modo simples, transparente e claro, nos ensina o que o Senhor quer de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela aliança que o Senhor firmou conosco, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos para estarmos sempre colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Dai-nos força para isso, é que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.